O Infomoney recebe hoje o professor Pedro Costa Júnior, cientista político da Faculdade Rio Branco, para repercutir a morte de Eduardo Campos, presidenciável do PSB. Pedro, após a tragédia aí com Eduardo Campos, o que a gente pode esperar em relação à Marina? E também gostaria que você fizesse um retrospecto aí dos principais destaques em relação ao Campos e em como ele poderia ser um grande líder para o futuro. Marcelo, é uma tragédia muito grande, né? O Campos era um líder natural, tinha política no sangue, neto do Miguel Arraes, grande liderança do Nordeste, né? Uma figura muito reconhecida, sobretudo em Pernambuco, foi governador do estado. Então ele já cresceu naquele ambiente político, né? Ele conta, enfim, os familiares contando que ele conheceu o presidente Lula com 13 anos, quando o Lula veio visitar o Arraes uma vez na casa dele, e ali o olhinho do Campos já brilhava, já, né? Então a mãe dele dizia, ixi, o bichinho picou, esse aqui vai pra política, né? Então uma liderança com estilo conciliador, um estilo que falta no Brasil hoje, né? Nós estamos hoje vivendo na política uma coisa muito radical, muito fla-flu, né? Ou é uma coisa ou é outra, uma oposição muito forte, né? Então ele era um líder conciliador, mediador. Foi ministro do presidente Lula e amigo pessoal do Aécio Neves, por exemplo, né? São políticos da mesma geração, né? O Aécio também neto do Tancredo, né? Na mesma geração do Arraes, e são políticos, eles gostavam de dizer que fazia a nova política, né? Um discurso também recorrente no Aécio Neves. Então uma liderança conciliadora, promissora, né? 2 vezes governador, deputado durante a década de 90, e um governador que na última eleição foi eleito com 88% dos votos. Ou seja, o maior índice de aprovação do Brasil, né? É bastante mesmo, bem expressivo, né? Muito expressivo. Então uma liderança promissora, sobretudo, não só para 14, mas para o futuro, para 18, né? Para 22 talvez. E o próprio presidente Lula reconhecia isso, o PT, eles chegaram a tentar fazer, na época, antes dele decidir a candidatura pessoal, pelo PSB, fazer uma oferta para ele, no sentido de que, olha, continua com a gente agora, você pode vir ser o vice da Dilma, e em 18 nós vamos apoiar você. Bom, ele é um sujeito da política, né, muito articulado, ele disse, olha, tem promessas de 89 que até hoje não foram cumpridas. Quer dizer, ele não confiou, né, não dá para confiar, a política é tudo muito instável, né. Até mesmo porque tinha o Michel Temer aí, dificilmente eles abandonariam o PMDB para ficar com o PSB, né? Exatamente. 18 é outra história, vai ter o Volta Lula, né? Vai ter outros quadros, não dá para acreditar. Então ele se firmava como essa terceira via. Qual que era a proposta dele? Tirar essa polarização entre PT e PSDB que dura desde os anos 90. Então a terceira via é possível e a terceira via por aqui, né? Conciliando interesses nesse estilo agregador, nesse estilo mediador, né? Sem confrontações. Então ele deixa o governo do PT sem ressentimentos, sem falar contra o presidente Lula, né? Continuando próximo a ele, continuando próximo ao Aécio, enfim. Então, nesse sentido, é uma perda muito grande, né? Uma perda irreparável, né? E fora a tragédia pessoal, né? Pai de 5 filhos, né? Acabou de fazer 49 anos, no Dia dos Pais, né? Tem um vídeo rolando muito forte aí dos filhos dele, fazendo uma homenagem para ele, um bebezinho que nasceu esse ano, então... E fora os outros que morreram junto no acidente, né? Então a tragédia é muito grande e a nação perde como esse referencial, né? Só mais um dado interessante, quando ele assume a presidência do partido, do PSB, 2004, 2005, ele dá uma nova cara para o PSB. Só 2 partidos cresceram de 2004, 2005 para cá, em termos de quadros, e que ganharam mais eleições. Foi o PT, que é o partido hegemônico, aí há 12 anos, e o PSB. Então, ele realmente era um líder expressivo, um líder nato e um líder com resultados, né? Um líder que avançava. Nesse sentido, é uma grande perda, sobretudo para o destino aí do futuro, né, do país. Em relação ao PSB, o que a gente pode pensar agora? O que o partido deve resolver nesses próximos dias? Deve ser a Marina mesmo? Há algum outro nome aí no quadro, né?
da sigla que possa ter a expressividade que o Campos tinha para conseguir se consolidar como um presidenciável forte e competitivo? O quadro agora é bastante nebuloso, né? Como diria o saudoso Magalhães Pinto, a política é igual nuvem, né? Você olha tá de um jeito, depois você olha já tá de outro jeito, né? Agora, as coisas tendem naturalmente para que a Marina assuma o papel de candidata, né? Vai ter algumas resistências, né? O centro gravitacional do governo agora, do PT, é muito forte, vai tentar atrair, sobretudo, a ala do PSB, que é mais ligada ao PT, ao governo, né? Eles estiveram no Ministério do Governo até 2013, eram apoiadores do governo federal. Então isso vai pesar agora, e vai pesar também o fato de a Marina não ter unanimidade no PSB, sobretudo com a bancada ligada à área ruralista, né? A bancada ruralista, ela defensora do Código Florestal, né? A pauta do meio ambiente muito forte nela. Então há um conflito de interesses agora muito forte, né? E ela também já não tem esse perfil tão conciliador, tão mediador como o Campos tinha. E ela tem uma ligação muito maior com a figura do Campos do que com o partido PSB mesmo. Isso que eu ia perguntar. Isso pode prejudicar de alguma maneira a candidatura dela? Já que a aliança dela foi totalmente articulada, ou praticamente toda articulada pelo Campos. E agora não existe mais o Campos. É ela e o PSB que são duas partes que se chocam, que foram conciliadas justamente por ele. Isso. Agora, mais do que nunca, vai depender da liderança dela. O que é um líder político? Um líder político é aquele que dá direção, é aquele que dá sentido. O líder dá direção e sentido. Então agora é a hora dela pegar e falar assim, é por aqui que nós vamos. E ser capaz de aglutinar essas forças. Então agora ela se mostra como uma grande líder, e ela tá... o destino traça essas coisas, ela tem uma oportunidade rara agora. Porque ela sempre quis ser candidata, não conseguiu fundar o seu partido, a Rede, aí se alinhou ao Campos, ia sair como vice, e agora mais uma vez ela pode ser candidata. Repetindo um quadro semelhante ao de 2010, quando você tinha Dilma, Marina e um candidato do PSDB, que era o Serra. Agora mais uma vez nós temos Dilma, pode ter Marina e mais um candidato do PSDB, que agora é o Aécio Neves, só que numa situação diferente. Porque você imagina, Marcelo, que em 2010... ela tinha menos de 1 minuto de televisão. Ela saiu pelo PV, um partido extremamente inexpressivo. Não tinha palanques regionais fortes. E ela conseguiu 20 milhões de votos. Quase 20 milhões de votos. Agora ela tem uma visibilidade nacional muito grande, maior inclusive que a do Campos, porque ela já tinha sido candidata na eleição passada a presidente nacional. O Campos era muito conhecido em Pernambuco, né? Ela com essa visibilidade, com esse capital político da eleição passada, com mais tempo de TV agora, mais o triplo do que ela teve, com estruturas regionais muito bem montadas. O PSB é um partido tradicional, isso que eu estou te falando, desde 2004. Ele é um partido que mais cresce no Brasil junto com o PT. Então ela vem com uma força muito grande. Aliado a isso, diferente de 2010, ela tem um governo desgastado, que é o governo da presidente Dilma. Bom, em 2010 o presidente Lula deixou o governo com quase 90% de aprovação. Para fazer o sucessor, era uma história. Agora o governo Dilma, a aprovação dele é radicalmente menor do que era em 2010. Então tem um governo desgastado. E ao mesmo tempo, o outro candidato, que é o Aécio Neves, ainda não decolou, né? Também não tem o capital político que tinha o Serra na época. E ele cravou ali nos 20%, 21%, 22%, não consegue passar daquilo. Mas ele tem mais potencial de crescimento, assim como o Campos tinha, não? Exatamente, até por ter um número menor. Por isso eles têm um potencial de crescimento maior. Mas percebe como é que o momento agora é muito favorável, né? Além, é claro, da sensibilidade da comoção nacional pela tragédia, que isso também pesa, né? Então ela pega um governo desgastado, ela pega um outro candidato, que é o candidato do outro partido forte, que faz a bipolarização com o PT, que é o PSDB. Também um candidato que não conseguiu se vingar ainda mesmo, né? O Aécio também ele não conseguiu fazer isso. E ela entra nesse cenário, né? Se você pegar as pesquisas de abril, quando ela ainda tinha chance de ser candidata, por exemplo, a pesquisa da Datafolha dava 27 pontos para ela. O Aécio não conseguiu passar de 23. Então ela passa a ser um nome real para o segundo turno, né? E mais do que isso, no segundo turno, ela passa também a ter uma chance real de vencer a presidente Dilma, uma vez que todos os votos do Aécio, né, quem vota no Aécio não vai votar no PT, não vai votar na Dilma. Fluiriam quase que naturalmente para a Marina.
Quer dizer, o destino tem essas... Então, se ela passa para o segundo turno, ela tem muitas chances chance mesmo reais. de ser presidente do São duas Brasil. chances reais. A primeira é de vencer o Aécio agora, ir pro segundo turno. Ela tem chances reais de fazer isso. Mais do que o Campos. Por causa dessa visibilidade nacional que ela... Ganhou essa semana principalmente. E outra coisa interessante, o número de indecisos, de acordo com a última Datafolha, 13% votariam nulo ou branco e 11% estão indecisos. E a Marina tem um apelo muito grande nesse número de indecisos. Ela tem um apelo muito grande nos jovens, esse pessoal ligado às manifestações. Quando fazia ali pesquisas, no pessoal das manifestações, eles apontavam a Marina como esse projeto do novo, né? E ela também tem um potencial muito grande com o público evangélico, né? Por ser evangélica, né? Da Assembleia de Deus. E com o público feminino também, E né? com o público feminino, né? Aí também tem a questão do pastor Everaldo, que tem expressivos aí 3, 4%, né? Num partido nanico, isso é muita coisa, né? Um sujeito que tem isso porque é pastor, porque tem um apelo ao público evangélico, né? Teria que ver como que conciliar isso. Se os votos dele migrariam para ela, né? Há uma possibilidade de alguma parte desses 3, 4 pontos que ele já tem fosse para ela, porque agora ela é uma candidata evangélica com mais chance de vencer. Então, percebe, ela consegue aglutinar, né, ambientalistas, jovens, indecisos, pessoas que votariam branco e nulo. Ela tem esse apelo, evangélicos, né? E ela parte de uma base muito forte, de um capital político muito forte da última eleição, agora com uma estrutura muito maior. Então ela passa a ser um nome real para vencer o Aécio Neves e ir para o segundo turno, e no segundo turno ela seria um grande... Ou seja, o que eu quero falar? Vou resumir aqui. Ela é um grande problema hoje, tanto para o PSDB do Aécio Neves como para o PT da presidente Dilma. Já falaram em muitos nomes aí para serem possíveis vices, ou até mesmo serem o presidenciável do PSB e deixá-la como vice. Mas 2 nomes realmente chamaram muito a atenção, acho que da mídia nacional como um todo. Renata Campos, que é a viúva de Eduardo Campos, e Antônio Campos, que é o irmão dele. Você acredita que essas possíveis indicações, o quanto elas são viáveis e o quanto elas poderiam agregar ainda mais votos para Marina Silva? É cedo ainda para falar da viabilidade dessas opções, né? Dado a tragédia na família. Mas se eles topassem, qualquer um dos dois a entrar como vice da Marina, isso teria um apelo, eu acredito que teria um apelo sentimental, poderia agregar alguns votos, né, pro partido, para a campanha da Marina, né. Agora, de qualquer maneira, também se fala em alguns nomes como Romário, por exemplo, que é candidato a senador pelo PSB no Rio de Janeiro, né, tem um apelo também popular. Aí fala-se da própria Luísa Erundina, que foi prefeita de São Paulo, né, fala de nomes mais tradicionais, né, para poder... De qualquer maneira, o vice agora da Marina, ele vai ter um papel, vai agregar alguns votos, né, sobretudo se for um familiar, mas a figura da Marina mesmo vai agregar muitos votos que estavam dispersos aí, né, essa projeção, pelo menos pelas últimas pesquisas dá para inferir nisso. Esses votos seriam justamente desse público que você falou, evangélicos, jovens e mulheres, porque muitos indecisos. Muitos cientistas políticos apontam que o maior problema do Campos, o maior obstáculo dele estava sendo chegar até esses 3 públicos, esses 4 públicos no caso, que a Marina certamente conseguiria. Você acha que, pensando por esse raciocínio, a gente pode imaginar que ela tem um potencial de crescimento aí no curto prazo, ou você acha que a gente vai vislumbrar aí uma Marina no segundo turno, sim ou não, apenas quando a gente estiver bem próximo das urnas? Então depende muito de como que vai ser o desenrolar agora nessa parte televisiva, né, de rádio e TV, que é a parte decisiva mesmo da campanha, crucial, né, que é onde a campanha entra para valer e já é a parte final, já é a reta final. Então ela vai ter que crescer também aí nesse curto prazo, ela vai ter que ter isso. E além desses votos que você destacou, Marcelo, que ela pode agregar, né, indecisos, né, mulheres, evangélicos, ambientalistas, jovens, também não é descartada a possibilidade de ela, como uma candidata nova, agregar uma parcela dos votos que iriam para a presidente Dilma ou mesmo para Aécio Neves, que simpatizam com a figura da Marina, que votaram em um dos dois pela ausência da Marina, mas que uma vez que ela esteja lá, eles se identificam com a figura dela. Então poderiam migrar do PT ou do PSDB
para a própria Marina. Você acredita que os marineiros, né, como ficaram conhecidos os eleitores da Marina em 2010, devem voltar a votar nela de uma maneira assim geral, ou ela perdeu parte desse eleitorado nesses últimos 4 anos? É complicado, porque ela ficou muito ausente ela teve pouca projeção nacional, né? Nesses 4 anos ela tentou afundar a rede, teve insucesso, né, nesse objetivo e tal, não conseguiu fundar o seu próprio partido. Então, ela acabou perdendo espaço nesse momento, né, nesses 4 anos. Mas agora, o que eu acho que é importante cravar é que ela tem a oportunidade de recuperar espaço. Uma oportunidade inimaginável, né? Se ela souber aproveitar bem isso, acho que depende muito dela agora. Se ela se mostrar como uma grande líder política agora, ela tem o potencial de fazer algo inesperado até então na política brasileira. Só para concluir, no caso de o PSB desistir de uma candidatura própria, quem sairia mais beneficiado? Dilma ou Aécio? Possivelmente, assim, muito provavelmente, a eleição seria decidida no primeiro turno. O PT venceria, a Dilma venceria, né? Porque o PSB migraria para o PT, provavelmente. Provavelmente os votos do PSB, porque a parcela que a presidente precisa hoje para ter o segundo, para vencer no primeiro turno, é uma parcela relativamente pequena. E parte do PSB, ainda que parte votasse com o Aécio, a outra parte seria suficiente para dar essa vitória no primeiro turno, né? Então, quer dizer, ela pode quebrar essa bipolaridade. Ela pode ser essa terceira via que ela tanto tentou sistematizar lá atrás, ela realmente pode ser a terceira via agora, né? Fazendo um segundo turno com o PT. Se ela não entra, o PT seria o grande favorecido, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela entrevista, Pedro. Obrigado a você.